Toda grande história começa com um sonho. Em 1964, um pequeno grupo de irmãos deu um passo de fé, semeando a esperança no coração de Santo Estevão, Bahia. Essa é a história da primeira igreja batista em Santo Estevão e, por que não dizer, a história dos batistas em Santo Estevão. Uma história de fé, perseverança e amor. E nós estamos aqui com o irmão Antônio, a irmã Ilma, a irmã Celi, que fizeram e ainda faz parte dessa história como as outras pessoas. E nessa oportunidade eu queria iniciar com o irmão Antônio falando como tudo iniciou aqui em nossa cidade. Isso mesmo. Meu pai, vindo da cidade de Antônio Cardoso, né, comprou um sítio aqui em Santo Estevão e foi convidado, depois de morando aqui há muito tempo, ele foi convidado a ir num culto na localidade. E aí ele foi ao culto e aí gostou da palavra, aceitou o Senhor Jesus. E então ele trouxe aquela alegria grande no nosso lar e começou: meus filhos, hoje eu tenho uma nova vida. E aí eu vou querer vocês me acompanhando. E aí eu comecei vindo com ele. Eu, Antônio Ribeiro, filho, né? E a minha irmã Maria Ribeiro também, minha mãe Zida Maria. Então, aí nós começamos a evangelizar naquele lugar. Então, aí nós ganhamos também a irmã Julina, que veio nos ajudar, Rosalvo também, Mariazinha, a filha de Rosalvo, e a irmã Antônia, esposa de irmão Rosalvo, e veio também a irmã Isabel, né? Nós evangelizamos, e ela aí nos ofereceu um ponto de pregação aqui na cidade, né? Foi na rua Benjamin Constant. Aí nós viemos para aí, viemos congregar aí, nós viemos da roça a 7 quilômetros para vir, e nós viemos pela manhã, voltava pela noite. E aí veio o evangelho sempre seguindo. Sim. Foi quando o meu irmão, que morava em Feira de Santana, Edgar, né, meu irmão mais velho, ele já tem conhecimento lá, que ele era membro da PIB de Feira de Santana, Igreja Batista de Feira. E aí ele passando para o pastor Jonas Macedo, né? E aí ele se interessou bastante pelo ponto do evangelismo e mandou um seminarista, José Gregório, né? Que veio trabalhar conosco e aí nos direcionando no trabalho. E aí veio nós espalhando, né? Espalhando. Foi quando a irmã Isabel nos ofereceu esse ponto aqui em Santo Estevão. E aí teve precisão. Eu acredito, irmão, porque a gente não tinha assim condições de pagar aluguel. E aí nós procuramos um dos irmãos que estava conosco ali, irmão Zé Teles, ali no Triângulo. E aí ele ofereceu a sua casa, a congregação. E aí nós começamos a congregar ali. E aí foi crescendo, né? Crescendo. Aí nessas alturas já tinha aí mais ou menos uns 12 membros, mais ou menos. E foi quando houve a ideia, quando houve a ideia de construir. Foi quando o pastor Jonas Macedo, em contato com o pastor Queda, conversando, e Queda nos avisou: olha, tem uma oferta de uma irmã dos Estados Unidos, a irmã Timberlake, né? Uma assim, igreja, né? Eu não entendo bem de igreja, mas eu tenho que falar, né? E aí foi quando o meu pai se ajuntou com o pastor Queda, né? Que é diretor do Instituto Bíblico do Nordeste. Aí chamou ele para procurar esse terreno. E acharam, né? Hoje onde é a Bíblia. Meu pai falou: pastor, aqui vai ficar distante do centro. Ele disse: não, pastor, não. Aqui vai ser o centro da cidade, vai ser aqui. Então, começaram ali a construção da igreja pequena, né?
que até então era uma congregação. Era uma Seria uma congregação. congregação que começou a ser construída. Exatamente. Sim. Aí começou, depois da oferta, né, depois do terreno comprado, aí começou a construir a igreja. Né? E aí as irmãs já conhecem, a irmã Sueli também sabe contar alguma coisa assim. A irmã Sueli pode E a contar um irmã- pouco e sobre o irmão isso. Né? falando também, Também. o irmão não falou como foi que chegou a congregação Gavião. Mas Isso. a irmã, nessa época, é porque eu acho que eu estava Gavião viajando. não já pertencia à igreja de Feira de Santana, não. A congregação da Fazenda Gavião nessa época era. Então, irmã Sueli, você falou que tem um grande amor pela igreja, né? E foi um lugar onde você chegou, foi acolhida com seus pais, e ali cresceu e floresceu também. Mas a gente entende que apesar de tanto amor assim, houve também desafios. Sabemos que o amor ele é primordial, mas acompanhado ao amor também vem os desafios. E quais foram os desafios? Os desafios, irmãos, era a falta de recurso financeiro naquela obra para construir essa igreja. E eles, todos os irmãos e irmãs, ajudando ali com sua mão de obra ali, para que levantasse as paredes ali, as cooperações, as campanhas pequenininhas que faziam, com poucos recursos, foi construído esse templo. Então, por isso que eu digo que é um grande amor, né? Porque eu venho desde isso aí, dessa construção desse templo. Então, esse foi o grande amor. Que eu cito, é isso aí. E aí ela foi construída, né? Foi crescendo. Os irmãos de Feira de Santana também dando o apoio, também o pastor Jonas junto. E aí ela foi crescendo. E aí foi crescendo em membros. Ela já tinha uma condiçãozinha que dava para se sustentar. E aí o pastor Jonas achou melhor emancipar a igreja. E até então, né, vinham os seminaristas, ou vinham missionários, Isso. que vinham dar esse suporte também ao dirigente da congregação, que na época era seu pai. Isso, Não é isso? isso era. Ele ficou ali como responsável daquela igreja, mas vinha os seminaristas dar esse suporte. E tudo que se fazia aqui se levava para prestar conta na primeira igreja, na PIB de Feira de Santana, porque ela pertencia à PIB de Feira de Santana. E aí a gente ia e fazia e levava para lá. E pensando-se nessa emancipação, como é que aconteceu? E aí ele achou melhor, já estava crescendo, o trabalho já estava crescendo, os membros também, poucos, mas estava dando para se sustentar. Aí o pastor Jonas convocou a igreja e falou que queria emancipar a igreja. E aí foi emancipada a igreja no dia 1º de maio de 1973, a igreja foi emancipada. E aí veio, acho que foi o pastor Mota, não foi, irmã Ilma? O primeiro pastor foi esse pastor, que ele era de lá, do seminarista, estudando, se formou. Ele e a esposa não tinham filhos, então foi quem veio ficar aqui depois da Pastorear. Pastorear. Ele foi o primeiro pastor a pastorear, depois de emancipar da congregação, né? Aqui na cidade. Isso. Agora, a irmã Ilma é contemporânea aí da irmã Sueli também. Tem algumas coisas que vocês duas, né, comum com o mesmo, porque estavam na mesma época. Na mesma época, a irmã Ilma chegou, o pai tinha um amor Depois por da este emancipação. casal, ou depois da emancipação. Meus pais tinham maior amor com esse casal, o cuidado que tinha com eles, porque o irmão Ebenésio, ele estava afastado, não era a irmã Ilma. Ele estava afastado e o pai tinha um cuidado pelo irmão Ebenésio para que o irmão Ebenésio voltasse à igreja. E aí é que entra a irmã Ilma, que conta a história dela, como ela chegou aqui. Vindo junto com o Polivalente, em 1972,
Então, a Ebenezer veio primeiro, em 73. Eu vim em 74. Aí foi quando me tornei membro da igreja. Aí vim dar par dos problemas e dos desafios da igreja. E, continuando os desafios, que a irmã falou, o desafio era financeiro. Na verdade, nós não tínhamos condição de ter um pastor. Então, a Associação Feirense era quem pagava as despesas do seminarista. E quando eles vinham, a gente dava a passagem. Então, nessa vinda, que o pastor Mota veio, ele passou 2 anos. E a igreja, ele se hospedava, né, um momento na casa do pastor, do irmão Pedro Neves, outras vezes em nossa casa. E às vezes ele vinha, não vinha sozinho não. Ele vinha com a Kombi, às vezes com 15, 20 pessoas, e o irmão Pedro e a irmã Ebenezer terminava o culto e a gente ficava olhando um para o outro. E o irmão Pedro dizia, vamos, irmão, o senhor leva uma parte para sua casa, eu levo outra parte. E assim eram realizados. Essa igreja, outro desafio da nossa igreja era porque esta igreja era semelhante a uma rodoviária. As pessoas se convertiam junto com as suas famílias, mas como não tinha como trabalho para eles se manterem, eles iam embora para São Paulo, para Salvador e região, para a Feira de Santana. Como exemplo, nós temos o irmão Nem, que é irmão de irmã Julinda, que teve que ir para São Paulo com toda a sua família, por não poder manter-se aqui em Santo Estevão. Então, nessa trajetória, nós tivemos 11 pastores. 11 pastores, esses pastores vinham a cada 2 anos. E no intervalo dos 2 anos, nós tínhamos um pastor interino que vinha para ficar até o outro pastor chegar. A igreja consagrava o pastor passava 2 anos, quando ele terminava seu curso no seminário, eles iam em busca de dias melhores. E assim foram 10 anos nessas atividades. Então, irmãos, foram dias difíceis, viu, para a nossa igreja. Posso imaginar. Foram também muitos desafios que a gente teve que passar. Por exemplo, nós tivemos um desafio muito grande, que foi a saída da família do irmão Pedro. O irmão Pedro, por motivos pessoais, ele teve que sair da igreja e com sua família, por isso que a irmã Sueli só voltou anos depois para estar conosco, né? Então foram muitos desafios, mas mesmo assim, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que Deus deu dessa igreja ser construída aqui. A minha colaboração aqui foi porque eu fui aluna do Seminário de Educadores Cristãos do Recife, missionária, mas não me apresentei como missionária, eu era professora, viu? Mas dei tudo que eu pude para o trabalho da igreja, juntamente com a família do irmão Pedro, juntamente com o Sueli, juntamente com o irmão Rosalvo. A gente evangelizava essa cidade, saía de casa em casa, a gente ia para as roças, a gente ia para Baraúna, onde a irmã Honorata se converteu através também da pregação do irmão Pedro. Nós íamos para... Daí, com a emancipação, em Santo Estevão, na fazenda Gavião, tinha 11 irmãos que eram da primeira igreja, e o pastor Jonas achou por bem que esses irmãos deveriam se afiliar à nossa igreja, e aí daí tornou-se a quantidade suficiente de membros para a emancipação da igreja, porque tinha 39, passou a 46, né? Então, irmãos, é isso. A igreja teve seus desafios, a igreja teve seus problemas, mas a igreja tem sido vencedora. Tivemos muitos batismos, tivemos muitas conversões, e por isso essa igreja tem sobrevivido para a honra
e glória do Senhor. Amém. E continuamos de pé Isso no mesmo. Senhor. Porque está fundamentada Firmes. na rocha. É. Amém. Isso. Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui para falar sobre como começou o trabalho aqui em Santo Estevão. Bom, o trabalho começou assim, através do irmão irmão Tonzinho Ribeiro, que foi trabalhar em Feira de Santana, conheceu um casal de americanos, era o pastor Keida e a esposa, Dona Ulene. E eles se interessou em procurar um lugar para evangelizar na zona rural lá onde nós morávamos. E eles vieram e começou a fazer os cultos nos lares. Aí vinha o pessoal do Instituto Bíblico Batista do Nordeste, vinha as moças e os rapazes, os missionários, seminaristas, e fazíamos o culto. Nesse tempo eu já era convertida, já tinha me convertido no culto da Assembleia de Deus. E a minha tia fazia parte da Assembleia de Deus e teve o culto na casa dela e eu me converti com 12 anos de idade. Então há 60 anos eu faço parte da Igreja Batista, quando começou os trabalhos. E foi assim que começou. Começou os trabalhos lá na zona rural e uma daquelas irmãs lá que se converteu, ela alugou uma casa aqui para começar a congregação. E a casa era ali em frente ao posto Viena, o posto de gasolina. E aí começou os cultos. Vinha um casal de seminarista e fazia os trabalhos todos os domingos. E aí eu frequentava nesse tempo a igreja Assembleia de Deus com a minha tia. Mas depois eu comecei a fazer parte da Igreja Batista, da congregação. Eu vinha com a família do irmão Tonzinho Ribeiro, que eram todos de lá da Igreja Batista. E aí eu vinha com eles, porque eu não tinha com quem vir, aí eu vinha e ia para a congregação batista. E aí eu comecei a frequentar e fiquei na Igreja Batista. E aí foi organizando e a igreja, um casal de missionário trouxe uma irmã que era americana também. E essa americana, essa irmã, Dona Mildred, ela doou um terreno para construir a igreja. E esse terreno foi aqui onde é a igreja. E construiu a igreja e a nossa igrejinha pequena, a primeira igreja. Depois a igreja deu um problema e rachou as paredes. Aí nós voltamos para o Triângulo, para fazer o culto lá na casa de umas irmãs que tinha lá. Até aí não tinha ainda membros, porque todos eram ainda frequentadores, mas ainda não eram batizados. Eu não sei assim, o número de membros que tinha, porque naquele tempo eu morava lá na zona rural e eu não vinha todos os domingos, não acompanhava todos os trabalhos. E quando eu me batizei, foi aos meus 15 anos, fui me batizar em Feira de Santana, na primeira igreja batista. Fui batizada pelo pastor Adélito. E fui batizada ali juntamente com o irmão do irmão Tonzinho e mais outras pessoas que eu não me lembro, assim, me falha a memória, que eu não me lembro, assim, que foi na época que ele se batizou junto comigo. Eu sei que tinha um irmão do irmão Tonzinho, que morava em São Paulo, e ele já faleceu, e nesse tempo ele se batizou junto comigo. E aí formou, mas eu comecei frequentando, aí eu já membro, aos 15 anos, eu já era membro da igreja. E quando
depois, aos meus 17 anos, eu me casei. E aí as coisas ficou mais difícil um pouco para mim. E até aí eu vinha todos os domingos. Mas depois de casada as coisas mudaram. Eu vinha sempre. Graças a Deus que eu encontrei um esposo que me ajudou muito nessa parte. Ele não deixou eu desistir. E ele me trazia e a gente vinha para a igreja. E no dia que ele não podia vir para ficar, ele me trazia até na entrada da cidade e depois voltava. E quando terminava a escola bíblica dominical, ele vinha me buscar. E aí eu engravidei do meu primeiro filho e a gente vinha montado de cavalo. Eu vinha na garupa dele, montado de cavalo. Aí ele se decidiu, se converteu e a gente vinha para a igreja montado de cavalo. E quando foi um dia, a gente já indo para casa, o cavalo me derrubou. O cavalo refugou lá de alguma coisa e levantou as patas e me derrubou. Me deu uma queda. Eu grávida, com 5 meses grávida, levei uma queda e ele saiu se arrastando, o cavalo saiu arrastando ele pelo chão até longe e chegou a arrancar o couro das costas. E aí ele desistiu de vir. Ele disse que ia fazer as orações dele em casa, mas que me apoiava para me trazer para a igreja. E aí ele arrumava os sobrinhos dele, os primos, e me trazia de bicicleta e me levava para casa de novo. Nessa época eu não tinha filho ainda, estava grávida ainda do primeiro. Depois, aí agora foi tendo os filhos e foi aumentando a família e que chegou numa situação que eu levava até 2 meses para vir para a igreja. Mas até aí eu não desisti, porque eu achei muita ajuda. Achava as irmãs naquele tempo, tinha muita força de vontade, as irmãs da minha época, elas iam lá me visitar. O seminarista que vinha também para a igreja, ele ia também com elas, me fazer visita e me dar aquele apoio que precisava para poder eu continuar indo para a igreja. E aí eu continuei e fui enchendo a casa de criança, e aí chegou uma época que não dava, estava difícil mesmo para vir. Mas mesmo assim, eu chamava as meninas lá, as vizinhas, as sobrinhas, e vinha carregando aqueles menor no colo, e os outros vinham andando, o Juninho e Edmilson, que eram os maiores, Rose, eles amarravam até um pano na cabeça para aguentar o sol. Porque era muito longe que a gente morava, lá na zona rural. Daqui para lá, se não me engano, é uns 7 a 8 quilômetros. E a gente saía assim, no sol quente, escaldando para descer para casa. Mas eu não desisti, lutei. E chegou uma época que os filhos cresceram. E a gente sentiu vontade de trazer para morar na cidade para estudar. E eu pedia tanto a Deus uma casa, mas pedi uma casa perto da igreja, porque quando eu vinha e deixava eles em casa, eu chegava na igreja e chorava ao ver aquele culto tão bonito e meus filhos não podiam vir, estar em casa. Mas aí Deus ouviu minha oração e derramou uma bênção sem medida, que foi aquele terreno onde eu moro, da minha casa aqui, perto da igreja, e aí construiu a minha casa. No meio dessa construção, o meu esposo teve um acidente, o carro pegou ele aí na pista e quase matou, mas Deus é um Deus de promessa, um Deus de milagre, um Deus que cuida da gente de geração a geração, e ele curou meu marido que não teve nada. E aí a gente terminou de construir a casa, eu veio para cá. E aí agora, com muita alegria, a gente frequentava os cultos todos os dias. E meu marido dizia que ele só ia se converter quando ele mudasse para perto da igreja. E aí quando a gente chegou aqui, a gente ainda levou tempo para poder ele se converter.
Mas ele indo sempre com a gente para a igreja, e ele chegou o dia da conversão dele. E ele se converteu e graças a Deus está firme até hoje. Isso é uma promessa, uma bênção que Deus dispensou na minha vida. Uma casa perto da igreja, onde eu pude criar os meus filhos todos nos caminhos do Senhor. E ele se converteu, ganhei meu esposo, e é bênção vinda dos céus. E nesse tempo que ele se converteu, foi após 18 anos de casada. Eu levei 18 anos orando, pedindo a Deus que fizesse uma obra naquele coração. No dia que ele se converteu, toda a bagagem que ele carregava, ele deixou para trás. E desse dia em diante foi muita alegria e paz no meio de toda a nossa família. E graças a Deus, para a honra e glória do santo nome do Senhor, até hoje eu estou aqui, carreguei a minha cruz e ainda carrego até hoje. E espero de nunca desistir, porque ele tem promessa de Deus, diz que não morre não. Ele tem a fé de Abraão, e essa fé viva no meu Deus que eu tenho até hoje. De receber essa bênção, de ganhar o meu esposo, de criar os meus filhos todos nos caminhos do Senhor. E eu uso a dizer que eu não tenho filho doutor, mas são todos milionários, porque são filhos do Rei. E esse Rei é o nosso Jesus, que é o Pai de todos eles. E até hoje eu tenho esse prazer, essa alegria, quando eu chego aqui na igreja, eu vejo meus filhos todos aqui, meus netos, todos trilhando nos caminhos do Senhor. Para mim não tem nada melhor do que isso. Hoje eu sinto muita dificuldade, não frequento mais os trabalhos como eu frequentava. No tempo que eu era nova, trabalhava, e era o tempo que eu mais frequentava a igreja, era quando eu trabalhava. Tinha disposição e chegava do trabalho e não perdia culto, estudo bíblico nos lares e culto nos lares, visita nos domingos. Eu chegava da igreja meio-dia, da escola bíblica dominical, almoçava, descansava só um pouquinho, saía a tarde toda para evangelizar juntamente com as irmãs. E o fruto desse evangelismo, desse estudo bíblico nos lares, eu tenho fruto aqui ainda, até hoje. Ganhei Cinho, Renilson, e a mãe dele, Rita, a irmã Renilson, são fruto meu e da irmã Carmen, onde a gente foi fazer visita e fazer estudo bíblico, e ganhamos Renilson e a irmã Rita para Jesus. E até hoje Renilson está aqui, e eu sinto muito prazer de ver ele aqui até hoje. Continue, Renilson. Você tem promessa de Deus na sua vida. Deus vai te abençoar ricamente. Esse é meu testemunho que eu tenho para dar, e com muita alegria, muita satisfação de acompanhar nesses 60 anos. Espero que eu vá até o fim. A minha atitude, a minha fé no Senhor Jesus é essa, de seguir ao meu mestre até a sua volta, ou até ele me encontrar. E a palavra dele diz aqui, eu me apego nesse versículo que diz, em Apocalipse 3 e versículo 11, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se Deus prometeu que ele vem sem demora, e a gente guarda o que tens, que devemos guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. E é isso que eu quero, levar a minha cruz, para que um dia eu possa trocar por uma coroa lá na glória. Que Deus nos abençoe, e abençoe a igreja. E eu quero dizer aos irmãos que continue no evangelismo,
nesse trabalho de evangelizar, de visitar, de fazer estudo com as pessoas nos lares e ganhar almas para Jesus, porque esse foi o nosso projeto desde o início da construção da nossa igreja. E até hoje estamos aqui para evangelizar, para ganhar almas, para lutar pelo reino, porque Jesus vem e a gente tem que preparar, porque a palavra dele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe, que abençoe a igreja, abençoe cada irmão, abençoe o pastor, e continue vindo com sabedoria vinda do céu e muita saúde para fazer a obra de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade em seus palácios. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade em seus palácios. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Demonstre essa alegria para quem está do seu lado agora. Vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele
é bom. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade em seus palácios. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, prosperidade em seus palácios. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Demonstre essa alegria para quem está do seu lado agora.